Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Saúde na Mídia. Nós estamos felizes em recebê-lo mais uma vez por aqui nesse sábado. E hoje vamos falar de uma tendência que só avança, a rinoplastia. Dá uma olhada no que vem por aí. No programa de hoje vamos adentrar no universo da rinoplastia, que é uma das intervenções estéticas mais realizadas em todo o mundo. Vamos conhecer as indicações e desvendar os mitos sobre esse procedimento. Quem vai nos explicar tudo sobre essa cirurgia é o otorrinolaringologista, cirurgião Dr. André do Lago. A Karina Vieira vai mostrar como funciona essa cirurgia na prática. E para finalizar, vamos falar sobre o projeto Nutrindo Amor. E olha, a Karina Vieira tem muitos bastidores para contar pra gente dessa semana, inclusive como é que ela conseguiu esse nariz perfeito com o Dr. André do Lago. Tu acredita que todo mundo acha que eu fiz cirurgia, amiga? Mas foi mamãe e papai que me deu. Pronto, amiga, mas você descobriu um segredinho por aí. Mas a gente tem um bastidor muito interessante para você que está querendo aí saber do universo dessa cirurgia. Foi fantástico. Gente, então acompanhe, que tem muito mais. Dr. André do Lago, Karina Vieira, para mostrar como é que funciona tudo isso na prática. E é claro, tá só começando. Vem com a gente que o Saúde na Mídia tá no ar. Somente em 2021, mais de 800 mil rinoplastias foram realizadas no mundo. É um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados. E, gente, para vocês terem uma ideia, a rinoplastia ela vai muito além da questão estética. Ela pode ter um impacto profundo na saúde mental e emocional das pessoas. Para a gente entender melhor sobre esse procedimento e os seus benefícios, a gente convidou ele, o otorrinolaringologista, cirurgião da face, Dr. André do Lago, que está conosco hoje no estúdio. Seja bem-vindo, Dr. André. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do universo da rinoplastia, que eu sou tão apaixonado por ele, e podendo esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas. Doutor, quando a gente fala aí de rinoplastia, plastia, cirurgia plástica, o que compõe, o que a gente pode dizer que engloba uma rinoplastia? Bom, a gente tem que pensar a rinoplastia em dois momentos. Primeiro, a parte funcional do nariz, que é importante. O nariz ele existe não para ser belo, mas para ser funcional. E segundo, a beleza dele, né? Então as duas coisas têm que estar associadas. Então toda vez que a gente vai planejar o nariz, a gente planeja escolhendo técnicas que melhorem a beleza e melhorem a funcionalidade do nariz. Então, quando a gente fala de rinoplastia, a gente não está falando só de estética. A gente até comentou aqui dos benefícios para a saúde mental, para a funcionalidade do nariz. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma obstrução nasal, ela pode corrigir essa obstrução com a rinoplastia? Na verdade, é um dos melhores momentos para a gente corrigir a obstrução nasal. Muitos dos pacientes que nos procuram no consultório, eles não nos procuram necessariamente pela estética ou pela beleza do nariz, nos procuram pela funcionalidade. Afinal, eu sou otorrino, né? E muitos desses pacientes, eles querem aliar no mesmo procedimento a mudança estética e a mudança funcional do paciente. Então, é possível corrigir a obstrução e, na verdade, eu primo por corrigir a obstrução junto com a estética do nariz. Quais seriam as indicações, então, para uma rinoplastia, quando fala de funcionalidade? A principal indicação é desvios de septos complicados ou desvios de septos mais amplos, né, digamos assim. Então, desvios que geram laterorrenia, que são narizes tortos, desvio de septo em que o paciente teve fratura prévia, traumas ósseos nasais. Então, isso é uma indicação clássica de rinoplastia funcional e estética, né? Estética já entra as indicações clássicas, né? O gosto do paciente, se o paciente não está satisfeito, isso vai entrar como uma indicação cirúrgica. Aí, quando a gente fala de gosto, né, a gente fala sobre preferências. Muitos pacientes ali têm um ideal de nariz perfeito, nariz fino, arrebitado, mais elegante, vamos dizer assim. Porém, nem toda a anatomia do rosto vai combinar com aquele tipo de nariz. Como que é essa condução no consultório para chegar num acordo de quem escolhe o melhor nariz? Legal essa pergunta, porque assim, antigamente, e eu vim dessa fase, a gente dizia para o paciente, olha, traga uma foto de um paciente, de uma pessoa que você acha o nariz bonito e tal, que a gente vai tentar imitar e deixar parecido. Hoje, com a rinoplastia estruturada, que é uma das técnicas mais modernas, mudou totalmente o paradigma. Então, o nariz hoje, ele é próprio para o paciente, então a gente tem que fazer um estudo do rosto do paciente. Então, no final, não há uma escolha, o paciente não escolhe, nem o médico escolhe, a gente apresenta aquele nariz que é ideal para aquele rosto. Então, a chance do paciente não ficar satisfeito com a cirurgia é muito menor do que era antigamente. Porque imagina, você
tem um nariz que você acha perfeito, mas aquele nariz ele combina com aquele rosto, com aquelas medidas daquele rosto. O meu rosto é totalmente diferente, eu tenho outras medidas, então a chance de dar errado era muito grande. Então, hoje não é mais o paciente ou o cirurgião que escolhe, mas sim as medidas e as proporcionalidades do rosto. Como é que funciona essa técnica? Você falou aí de tecnologia, de novos procedimentos. O que a gente pode falar desses avanços hoje na rinoplastia? Eu gosto de dizer que de 5 anos para cá, é outra rinoplastia. Quando eu me formei, eu fazia o nariz de um jeito, pós-operatório bem complicado, bem difícil, que muita gente tem ainda essa ideia, mas hoje, com o advento do piezo, que é como se fosse um ultrassom que faz as fraturas ósseas, com uma boa infiltração nasal, então isso muda o paradigma da rinoplastia. E além disso, as próprias técnicas evoluíram demais. Então hoje, antigamente a gente tinha uma técnica para todos os tipos de narizes, hoje não. Para cada defeito que eu tenho no nariz, que a gente consegue diagnosticar, a gente tem uma gama de possibilidades. Isso facilita a gente, porque quando a gente tem opções, a gente consegue corrigir muito melhor o problema. Então, cheguei na cirurgia, adentrei num problema que eu não tinha previsto antes, mas se eu tenho um pool de técnicas que eu posso escolher, isso facilita. Então, a chance de a gente entregar um resultado mais próximo do que o paciente deseja, do que a gente planejou, é maior. Tá? Então, rinoplastia estruturada é como se a gente estivesse construindo um prédio. Então, a gente pensa no prédio, a tubulação vai passar por aqui, a viga vai passar aqui. É a mesma coisa que a gente pensa no nariz. Então, a gente vai corrigindo desde o assoalho do nariz, desde o chão, até o teto do nariz, que é aquilo que todo mundo vê. Só que o que todo mundo vê, existe uma estrutura por baixo. É por isso que a gente chama de rinoplastia estruturada. E doutor, quais seriam essas preocupações, esses riscos, quando o paciente chega no consultório, né? A preocupação dele, além da estética, de como é que vai ficar no final o resultado do nariz, você apresenta para ele ali uma proposta de como é que vai ficar. Essas técnicas que são menos invasivas, um pouquinho mais caprichosas, detalhadas, elas também minimizam, por exemplo, sangramentos e complicações lá na frente? Com certeza. Então, para a gente entender como essas tecnologias tiveram impacto, antes a cirurgia ela era feita fechada, então a gente fazia por dentro do nariz, e você entrava com uma tesoura e ia cortando, palpando o nariz, sentindo onde a tesoura estava. Então, o que acontecia? Na maioria dos casos, a gente rompia as artérias do dorso nasal, todas, então sangrava muito, a gente tinha que usar aspiradores no nariz, então o paciente ficava muito inchado, muito roxo. Incomodava demais. Demais, você tinha dor, você tinha que usar tampão, você tinha vários desconfortos que aconteciam. Hoje não, hoje a gente faz uma rinoplastia aberta e a gente faz num plano que ele é avascular. Então você consegue, na hora da cirurgia, separar o plano da cartilagem do plano das artérias. Então você vê exatamente cada plano. Então você preserva a artéria, preserva nervo, preserva a musculatura. Então o paciente não tem dor, porque você preservou o nervo, não rompeu a artéria, então não tem sangramento, não tem necessidade de tampão e o pós-operatório é extremamente confortável. Hoje a gente considera um pós-operatório confortável. Doutor, o que pode influenciar no resultado da rinoplastia? Por exemplo, ela tem que ser feita num centro cirúrgico, com um profissional adequado, especializado. Quais são essas preocupações para a gente falar também de pós-operatório e dessa questão do resultado final? Beleza, então assim, a questão de ser feita no centro cirúrgico, a gente está minimizando os riscos. A gente está fazendo uma cirurgia que é eletiva e a gente quer que o paciente entre no centro cirúrgico e saia do centro cirúrgico saudável, né? Ele entrou saudável, tem que sair saudável. Você fazer uma rinoplastia fora do centro cirúrgico, há um grande risco de ter sangramento e ir para o pulmão o paciente fazer uma broncoaspiração. Isso não é o que a gente quer. Quanto ao resultado, o resultado tem muita coisa que impacta nele. Primeiro, qualidade da pele do paciente, qualidade da cartilagem do paciente, a técnica empregada. Então, por exemplo, um paciente de pele espessa, você vai empregar uma técnica, por exemplo, debooking de pele, que você vai reduzir a pele. Você sabe que esse paciente ele não vai ter o mesmo resultado que um paciente de pele fina. E um paciente de pele fina, a gente pensa assim, nossa, é o melhor paciente para se operar. Não, porque no paciente de pele fina, a cartilagem influencia muito. Então, se ele tiver uma pele fina e uma cartilagem não muito boa, também vai ter impacto. Fora isso, o seu próprio pós. Então, o paciente ele contribui muito com o pós. Ele tem que fazer uma boa limpeza, uma boa higiene. Ele tem que fazer as fisioterapias que são propostas no pós-operatório. Ele tem que fazer o pós-operatório direitinho. Cada etapa é importante que ele venha no consultório. No momento de saída de cada ponto, é importante que ele venha para a gente avaliar, para a gente remover isso, porque muito paciente quer tirar em casa e você não usa produtos estéreis, não usa material estéreo, e isso acaba gerando complicações.
complicações. Então, as complicações nesses casos, elas são evitáveis. Então, o resultado depende de uma junção de técnicas, do cirurgião, do ambiente e do pós-operatório com o paciente. E quanto tempo dura essa recuperação, esse processo do pós-operatório, até que o paciente esteja com o nariz em perfeito estado? Vamos dizer assim, já saiu todos os pontos, esse processo demora quanto tempo pós-cirurgia? Você vai se assustar, mas é 1 ano. Eu gosto de dizer para os meus pacientes que é um casamento que dura 1 ano. E além do mais, eu sou a parte chata do casamento, porque eu cobro, eu quero que venha no consultório e eu quero que me mande informações de como é que está o nosso casamento, que é o nariz. Então o nariz ele passa por muitas fases, não é saiu do centro cirúrgico, 2 dias depois você está o nariz está entregue, não. Você tem a fase do edema, você tem a fase do sangramento, você tem a fase do edema flutuante, que vai durar 1 ano. Tem pontos que saem no nariz até com 9 meses, então não adianta a gente achar que com 6 meses o nariz está entregue ou com 3 meses o nariz está entregue. O grande problema nesse pós é controlar a ansiedade do paciente, porque o paciente sonha com o nariz, a gente planeja o nariz, entrega aquele resultado imediato sem cirúrgico, ele acha que com 2 dias depois já vai estar com aquele resultado, e não vai. Nós somos ansiosos, a gente quer um resultado rápido, né, doutor? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Esse planejamento é todo feito ali na consulta principal. Com certeza. Na consulta, antes da cirurgia, a gente tem algumas consultas, né? Tem a primeira consulta que a gente vai entender as queixas do paciente, a gente explica um pouquinho sobre o que é a cirurgia, e tem a consulta antes da cirurgia, que o paciente entrega os resultados dos exames que a gente solicita e a gente apresenta a proposta de nariz. E nessa consulta, eu explico como é que é esse pós-operatório, como é que funciona cada etapa, desenho. Eu gosto muito de fazer gráficos para o paciente para entender que cada fase é importante e ele vai passar, porque muitos pacientes ainda tem aquela ideia de, olha, no Instagram, que a pessoa operou, no outro dia tá... Gente, é filtro, não tem como ser. Existe um pós-operatório que vai ser cumprido. Então, eu deixo isso muito esmiuçado, cada detalhe, cada fase do nariz. Então, o paciente, quando ele vai para o pós-operatório, ele já está entendendo como é que vai ser esse pós, e eu, em cada fase, relembro tudo aquilo que a gente conversou antes da cirurgia. Doutor, existe idade certa para fazer rinoplastia? Porque a gente vê as queixas de crianças, adolescentes. Quando a gente fala de funcionalidade, então a pessoa pode ter uma obstrução nasal desde criança. E aí, qual é a idade certa para fazer essa rinoplastia, tanto para a parte funcional quanto para a parte estética? Hoje em dia, esse é um dado assim, que é um pouco preocupante. Tem muitas crianças que nos procuram para avaliar nariz, né? Quando o paciente tem obstrução nasal, sei lá, teve um trauma, quebrou o nariz, é indiscutível que é cirúrgico, não tem o que conversar. Mas a procura por estética, ela tem aumentado muito em crianças, adolescentes de 12, 13 anos. O que a gente leva em consideração? O crescimento do rosto. Então, se você, por exemplo, fizer uma cirurgia antes de ter terminado o crescimento do rosto, você ainda vai crescer o nariz. Então, você corrige para aquele período da vida dele. E quando crescer, o nariz vai voltar às deformidades prévias. Então, a gente sempre diz, se você fizer uma cirurgia fora do período, você vai ter que fazer outra cirurgia quando terminar o crescimento. Existe como a gente saber o período certo? Sim, existem exames. Existe exame, por exemplo, raio-x de mãos e punhos, que a gente sabe, se completou o crescimento da mão, a gente sabe que o crescimento do nariz já completou. Então, não existe uma data... Depende dessa evolução do desenvolvimento. De cada um. E a gente sempre faz a avaliação. Eu já operei adolescentes, por exemplo. Mas tem que ter adolescente da mesma idade que eu digo, não dá para operar porque você ainda está crescendo o nariz. Doutor, uma dúvida comum também em relação a como é que fica a respiração depois da rinoplastia. Até porque a gente escuta casos de pessoas que operaram de desvio de septo, mas continuaram sentindo crises de sinusite, de rinite, e como se não tivesse resolvido o problema respiratório. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, o pós-operatório de rinoplastia, ele tem algumas características. Tem que entender como é o nariz do paciente no pré, para a gente poder entender se aquela cirurgia vai ser suficiente ou não. Desvio de septo, ele gera obstrução fixa. Então, por exemplo, a minha narina esquerda nunca funciona. Isso vai ser corrigido na rinoplastia. Mas rinite, ela não se corrige. Rinite, ela é uma alergia. E por ser uma alergia... Gente, alergia não é cirúrgico, é tratamento clínico. Então, paciente que tem rinite, no pós-operatório, infelizmente, vai continuar com a sua rinite e a gente vai tratar. Eu faço tratamento pré e pós desse paciente. Mas a rinoplastia, ela melhora a funcionalidade de obstruções fixas. Então, ele trabalha a válvula nasal e trabalha desvio de septo, sim, na mesma cirurgia. Então, a ideia é que o paciente respire melhor do que no pré. Em relação à sinusite, pode ser corrigida também?
Então, nós temos que separar dois tipos de sinusites. As sinusites agudas, não é o que o paciente ele tem para o resto da vida, ele tem naquele momento. Sinusite aguda é uma infecção. Nunca, em hipótese alguma, você opera um paciente de nariz, fazer estética, com uma infecção de base. A gente trata a infecção e depois pensa na rinoplastia. Agora, a sinusite crônica, ela é um processo inflamatório nasal. O processo inflamatório nasal é o que você tem desde que nasceu e vai morrer com ele, né? Então, o que a gente faz? A gente avalia o paciente, se ele tem pólipos, se ele tem obstruções dos ósseos dos seios da face. Tem cirurgião rinoplasta que faz todas as cirurgias no mesmo tempo. Eu não gosto, por um motivo. Aumenta o risco de sangramento, aumenta a chance de você ter que fazer reabordagens, e a reabordagem da parte funcional pode impactar na estética. Então a gente quer que o nariz respire e seja bonito também, a gente não pode esquecer da estética. Então no caso de sinusites crônicas, a gente avalia a quantidade de pólipos ou processo inflamatório que o paciente tem. Se for pequena, a gente opera junto. Se não, a gente separa em 2 momentos. Doutor, para finalizar, eu queria que você mandasse aqui um recado para as pessoas que têm um pouquinho de medo, às vezes medo de cirurgia, medo de algum procedimento, que às vezes estão sofrendo com doenças crônicas, com essa obstrução nasal há um bom tempo, ou estão insatisfeitas. A gente fala muito sobre a questão da autoestima, da saúde mental e como isso afeta a vida das pessoas. O que a gente pode dizer de incentivo para uma pessoa que às vezes assim está insatisfeita, não está feliz, aquilo afeta a vida social dela e vida funcional, podendo ter essa melhora com a rinoplastia? Primeiro, é o cuidado na escolha do profissional, né? A gente, hoje o mercado de nariz, digamos assim, ele está muito bagunçado. Muitas pessoas que não têm especialização e acabam querendo fazer aquilo que não tem capacidade de fazer e geram problemas. Então não procure o profissional porque é mais barato ou porque fez meu amigo e deu certo. Não, procure por qualificação. Segundo, a rinoplastia ela mudou muito. Então aquele pós difícil não é mais, é passado. Tá? E hoje a gente consegue trazer qualidade para o paciente no pós-operatório. E segundo, saúde envolve estar bem consigo mesmo. Então, se isso não está te agradando, se você não está feliz, é muito comum nos pacientes no consultório perguntar assim, doutor, eu tenho indicação de cirurgia quando não tem nada funcional, só estética? Eu digo assim, te agrada teu nariz? Não. Então pronto, tem indicação. Então, estar feliz consigo mesmo faz parte de ser saudável, né? Então, assim, não está feliz, procure um profissional que consiga resolver o teu problema, tá? Quer seja estético, quer seja funcional. Continua aqui, doutor, que agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem as perguntas da audiência com ela, Karina Vieira, e o doutor André do Lago. E chegou o momento da gente esclarecer todas as suas dúvidas. Isso mesmo, você que acompanha a gente no Instagram, @Saúde na Mídia Oficial, manda suas perguntinhas pra gente. Você que acompanha a gente no YouTube, fica ligado, porque agora o doutor André do Lago vai esclarecer essas dúvidas junto com ela, Karina Vieira. E vamos de pergunta da nossa audiência. Quanto tempo posso voltar à atividade física após a rino? O Armando do Recanto do Fialho perguntou, doutor André. Bom, após a rinoplastia, a gente tem um período que é crítico para sangramento, que são os 30 primeiros dias. Então, o nariz ele é um enovelado de vasos sanguíneos. Se você vai fazer uma atividade física muito precoce, aumenta o fluxo sanguíneo nasal e um risco de sangramento. Então, eu só libero a atividade física depois de 30 dias. E sempre libero de uma forma progressiva. Então, a gente começa com a parte aeróbica, depois a gente começa com treinos de força. Vamos de mais perguntas? Tenho sinusite. Posso fazer a rinoplastia? A Cíntia do Calhau está querendo saber. Cíntia, é interessante demais a sua pergunta, porque a maioria dos pacientes confundem os diagnósticos de rinite, sinusites agudas e sinusite crônicas. A rinite alérgica, que é o quadro mais comum, ele não contraindica a cirurgia, porque ele é um quadro alérgico. O que a gente faz nesses casos? A gente trata a rinite previamente a cirurgia e no pós-operatório, para que o paciente tenha conforto com a cirurgia. Já as sinusites agudas, a gente jamais faz cirurgia, porque a sinusite aguda ela é uma infecção. A gente não vai fazer uma cirurgia limpa, né, que é a rinoplastia, com o nariz contaminado em infecção. Já a rinocinusite crônica, ela é um processo inflamatório, então também não há contraindicação, exceto nos casos em que o paciente há polipose extensa, que são pólipos inflamatórios. Nesses casos, a gente trata primeiro o pólipo, depois faz a rinoplastia. E vamos de mais perguntas? Preciso utilizar tampão após a cirurgia? A Samira do Jardim Renascença quer saber, doutor André. Samira, não.
pode tranquilizar seu coração. Faz muito tempo que a gente não utiliza mais tampão no pós-operatório. Por quê? Nós tivemos alguns acréscimos de tecnologia na cirurgia. Primeiro, infiltração, a cirurgia feita aberta e a utilização de piezo na cirurgia, que é um tipo de ultrassom. Então, o piezo, ele não corta vaso, não corta músculo, não corta nervos, então o paciente não tem dor, não tem desconforto, tanto desconforto, e o paciente não tem sangramento. Se não tem sangramento no intraoperatório, não precisa utilizar tampão no pós-operatório. E para finalizar, dá para corrigir o desvio de septo e a rinoplastia na mesma cirurgia? A Jeane do Vinhais quer saber. Jeane, não só dá, como é o melhor momento para se fazer isso. Por quê? A gente faz uma cirurgia chamada rinoplastia estruturada, que a gente precisa de cartilagens para fazer o nariz, fazer a ponta nasal, fazer o dorso do nariz. Quando o paciente tem desvios, a gente utiliza da própria cartilagem septal para fazer esse nariz. Quando o paciente não tem alterações septais ou já fez uma cirurgia septal prévia, a gente vai ter que utilizar enxerto de outro local, que no caso, costela, tá? Então, se você tem um desvio de septo, é o melhor momento para você corrigir junto com a rinoplastia. Muito obrigada, doutor André do Lago, pelas informações e tirar as dúvidas da nossa audiência. A gente vai para o Giro de Notícias e daqui a pouquinho a gente tem mais doutor André do Lago e a Karina Vieira aqui no estúdio, falando sobre os procedimentos cirúrgicos e os bastidores da reportagem. Adultos mais velhos que não fazem uso de tabaco, mas consomem maconha, estão em um maior risco de sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, AVCs, durante a hospitalização. Além disso, indivíduos que consomem maconha diariamente têm uma probabilidade 34% maior de desenvolver insuficiência cardíaca, de acordo com estudos apresentados nas sessões científicas da American Heart Association. Diante desses resultados, a associação recomenda fortemente que as pessoas evitem fumar ou vaporizar qualquer substância, incluindo produtos de cannabis, devido aos possíveis danos que podem causar ao coração, pulmões e vasos sanguíneos. A gente vai para aquele rápido intervalo. Na sequência, a gente continua com o doutor André do Lago aqui e vamos ver a reportagem que eles fizeram, ele e Karina Vieira, mostrando os bastidores de um procedimento cirúrgico de rinoplastia. Você que acompanhou aqui a nossa reportagem, nossa entrevista no estúdio, ficou curioso para saber como é que é na prática esse tipo de procedimento? Quais são essas tecnologias usadas atualmente? A Karina Vieira vai te mostrar agora. Olá pessoal, estamos aqui no Centro Cirúrgico. Vou mostrar um pouquinho para vocês da minha rotina. Hoje a gente vai realizar uma rinoplastia considerada a rinoplastia primária, porque a paciente nunca realizou a cirurgia. É uma paciente que tem o nariz de dorso alto, a ponta tem uma queixa de ser ponta caída e ela tem uma radix alta também. Além disso, da parte funcional, ela tem uma insuficiência valvular, grau leve e um desvio de septo. A gente sempre realiza a parte funcional junto com a rinoplastia. Então hoje a gente vai começar com a parte septal. Então a gente começa fazendo as incisões nasais, abrindo o nariz, trata primeiro o septo, porque o septo é o nosso pilar central de sustentação do nariz, depois a gente faz a parte estética. A princípio não estamos pensando em remover cartilagem de costela para paciente, mas em alguns casos, para fazer o nariz, a gente precisa de áreas doadoras, e a principal área doadora é a cartilagem de costela. Fica conosco, mais tarde a gente mostra o resultado para vocês. Acha que eu fiz, eu não fiz, gente, mas se fizesse também diria, porque eu acredito que se tem algo que incomoda e faz todo sentido a gente buscar uma melhoria, mas com um bom profissional, com qualidade, com segurança, que isso é muito importante. Com certeza. No preparo para a rinoplastia, é um dos pontos que eu toco com o paciente, é procurar um profissional que realmente saiba do procedimento, seja capacitado tecnicamente e também profissionalmente, né? Você não pode pensar em qualquer profissional para fazer nariz, ainda mais que nariz é o centro do rosto, então não tem como esconder se você opera ou não. E segundo, a parte funcional do nariz.
Então, se você opera com um profissional que não tem habilidade para aquilo, você pode gerar problemas funcionais eternos, né? Para sempre. São sequelas que às vezes não são corrigidas mais. Porque nariz não é só estética. Nunca. Nariz, o paciente tem que respirar. A função principal é respiração. A beleza ela é secundária. Apesar de pesar um pouco assim, dizer, nossa, secundário, mas o nariz foi feito para respirar, ele tem uma função, é um órgão da gente. Então ele tem que funcionar, a gente tem que respirar, a gente tem que sentir o cheiro das coisas, essa é a função dele, né? E aqui a gente está num ambiente seguro, estamos num centro cirúrgico, o pessoal está acompanhando aí todo o teu preparo. Conta pra gente qual que é a etapa disso para quem está em casa, que quer saber mais sobre a rinoplastia. Esse é o momento, doutor. Primeiramente, cirurgia, centro cirúrgico. Rinoplastia é uma cirurgia e tem que ser feita em centro cirúrgico. O centro cirúrgico é o local mais seguro para o paciente operar. Aqui nós temos vários instrumentos, monitorização do paciente, a gente tem uma via aérea segura, a gente tem todo o instrumental próprio para receber o paciente, para que a gente não tenha intercorrências, né, ou minimize o risco de intercorrências. O paciente, quando ele chega no hospital, ele interna normalmente 2 horas antes, né, para fazer a cirurgia. Ele chega no centro cirúrgico, eu já estou lá para recebê-lo, sempre sou eu que recebo. Que você estava conversando com a paciente. Isso é minha rotina. Sempre acontece isso. Por quê? Você está num ambiente que você não conhece. Para mim é natural estar aqui, mas para o paciente não é natural. Então a gente tem que tranquilizar o paciente, receber, porque a única figura que ele vai ter conhecida é a mim. Ele me viu no consultório e aqui ele tem que me ver também. Então antes dele ser anestesiado, eu converso com ele, vou lá, vejo se está nervoso, a gente tenta entender um pouquinho o que está passando ali no coração, aquelas emoções naquele momento, e aí a gente vem para o centro cirúrgico para operar, né? Então a sala de preparação é uma e a sala de cirurgia é outra. Aqui ele vai ter contato com o anestesista, aqui ele vai ser anestesiado e aí começa a cirurgia. Todo esse preparo, desde o momento que eu chego até o momento que eu entro em campo para operar, demora mais ou menos 1 hora, então é bastante tempo. E depois disso é que a gente vai começar realmente a cirurgia. É muito engraçado que os parentes que estão aguardando, ele acham que o paciente entrou no centro cirúrgico e já está operando, né? Aí eles ficam contando aquele tempo da cirurgia. Não, ainda tem todo um preparo. Variável, né? Porque depende do que vai ser feito, estético ou funcional do paciente. E cirurgia não é matemática. Às vezes a gente planeja a cirurgia para 3 horas, a cirurgia acontece em 5. E tá tudo bem, não aconteceu nada demais. É só porque às vezes é mais difícil do que a gente planejou, às vezes tem uma outra coisa que a gente precisa fazer para alterar o nariz funcional, estético, e tá tudo bem. Então assim, não existe matemática. Às vezes a gente fala que é 3 horas, mas dura 4, dura 5, enfim, depende de cada caso. E aí, gente, a cirurgia já finalizou. Vamos falar com o doutor André do Lago para saber como é que foi? Vamos? E aí, doutor, como é que foi? E aí, Karina, foi um sucesso a cirurgia. Graças claro a Deus. Que cirurgia tem as suas diferenças de cada caso, né? A cirurgia nós tínhamos planejado para ser uma cirurgia de 3 horas, mas precisou um pouquinho mais de tempo, demoramos 4 horas de cirurgia. O que tivemos diferença do planejado foi o septo da paciente, que era um pouquinho mais difícil do que eu esperava. Então ela tinha uma fratura septal que a gente precisou corrigir. Não precisamos de cartilagem de costela, como desde o início nós já imaginávamos que não precisaria. Conseguimos deixar o nariz dela lindo e funcional. E ela tá ali tranquila, né? Que bom, que deu tudo certo. Pós-operatório tranquilo, E a gente já dá para ver o resultado. Com certeza. Que maravilha, gente. Obrigada, doutor. E é com você aí, Amanda Couto. Vocês viram aí doutor André do Lago, lá todo paramentado para fazer uma cirurgia. E Karina Vieira acompanhando tudo, amiga. Como é que foi nesses bastidores? Tudo um atendimento totalmente humanizado, amiga. Eu pensei que eu ia chegar lá, já ver a paciente anestesiada e ele pronto para começar. E não é bem assim, né, doutor? Não, de jeito nenhum. A gente tem que primeiro receber o paciente no centro cirúrgico. Imagina, a maioria deles nunca operaram, aquele ambiente assim, estranho para eles. Então a gente recebe, a gente conversa antes.
Aí o paciente vai para a sala. No momento que ele chega na sala, aí que vai ter o procedimento do anestesista, o anestesista vai conversar com ele. E aí, enquanto isso, a gente está se preparando, né? Eu estou organizando as fotos do paciente, que eu gosto de fixar na parede, está montando todos os instrumentários utilizados na cirurgia. Muita coisa. Eu fiquei super curiosa em relação àquele piezo que ele falou, que parece um ultrassom. Como é que não quebra, gente? Não sangra, nada, né? Isso é super interessante. Como é que foi lá na hora para conhecer esse aparelho, amiga? Ele estava manuseando né, e eu pude perceber assim todo o cuidado e a tecnologia do aparelho, porque não é aquela coisa, não é aquela cirurgia que você olha sangue. Não é bruto, na verdade, é delicado. É delicado, não é aquele negócio punk, entendeu? É uma coisa mais... Antigamente martelo saindo sangue para tudo que é canto não existe mais. Só filme de ainda terror. bem, Só ainda filme bem. de terror. De terror, já foi passado. Doutor, uma outra curiosidade é em relação que a gente falou muito de rinoplastia. Mas e a rinomodelação, doutor? Qual é a diferença? Muita. Existe a rinomodelação feita por profissionais não médicos, que é uma rinoplastia feita em consultório, né? E existe a rinomodelação com produtos. Nós temos o ácido hialurônico, ok, perfeito, e rinomodelação feita com produtos que não são para ser utilizados no nariz, que é, por exemplo, PMMA, né? Então, rinomodelação é sempre você pensar... Não é cirurgia. Não é para ser cirurgia, entendeu? A ideia é essa. Então é algo que não é permanente também. Não é para ser. O PMMA, ele é permanente, só que dá complicações 5 a 10 anos depois, aí tem que operar e fazer uma rinoplastia. E não é rinoplastia. permitido, né, doutor? Não é, para nariz não. Mas o pessoal ainda faz. Faz, muito. Sério? Toda semana eu atendo no consultório paciente para remover PMMA. Meu Bastante. Deus, então assim, Isso é comum. Isso da cirurgia, né? Na verdade, que muitas cirurgias são a partir de um procedimento que ele é mal executado. Exato. E aí o paciente tem que buscar a ajuda de um profissional para tentar reverter isso. A questão do PMMA é porque há 10 anos atrás era o que existia. Né, para você não evitar uma cirurgia, só tinha PMMA. Então foi feito muito. O PMMA, a característica dele é que ele vai dar problema 10 anos depois, 10, 20 anos depois. Então hoje a gente está vendo o resultado de todo esse PMMA que foi aplicado lá atrás. Então antes a gente não sabia disso. Então hoje você tem um conhecimento, então você fazer uso do PMMA não é legal. Mas antigamente não sabíamos disso, né? Então tem muitos pacientes que a gente tem que operar, tem que remover PMMA, mas é uma fatalidade porque ninguém sabia que ele gerava problemas. Fazer uma cirurgia de correção de uma cirurgia mal feita é mais difícil do que E fazer muito. uma nova cirurgia? E muito. Eu sempre gosto de dizer assim, você trabalhar em cima do trabalho de outra pessoa é muito difícil. Porque assim, a gente vê o que está fora e às vezes a gente não entende o que está lá dentro. Na hora que a gente abre, a gente tem as surpresas. Eu já tive cirurgias de demorar 8, 10, 12 horas de reconstrução de nariz. Nossa. Então toda vez que é uma cirurgia revisional de uma outra pessoa, não estou criticando ninguém, mas eu sempre trato como sendo uma cirurgia reconstrutiva, porque eu não sei o que vai encontrar lá dentro, eu não sei qual foi a técnica empregada. Quando é uma cirurgia revisional minha, eu sei o que eu fiz. Então, às vezes, é muito mais rápido que a cirurgia primária. Mas a de outra pessoa, a gente sempre trata como sendo uma cirurgia um pouco mais complexa. E o que você E nesse encontrou lá, caso, Carolina? graças a Deus, eu já ia comentar, foi uma coisa bem tranquila. Então, e fiquei impressionado também com o pós. Quando finaliza, a gente já vê assim como fica o nariz. Não é aquela coisa, eu me imaginei, meu Deus, a mulher vai sair com o olho inchado, toda roxa. E é totalmente diferente. Quando ele finaliza, a gente já tem assim bem uma projeção de como é que vai ficar a estética daquele nariz. Exatamente. Na verdade, eu gosto de dizer que aquele intraoperatório está refletindo o que vai ser daqui a um ano. É por isso que é importante as fotos, né? Você viu que eu tiro foto do meu paciente antes de começar e depois que terminou a cirurgia. Aquilo não é para mostrar o antes e depois para o paciente. É para ele ter a ideia de como vai ficar o nariz dele daqui a um ano. Isso é uma das formas de tranquilizar o coração da parte da ansiedade do paciente, daquele período de um ano, né? Que é o do pós-operatório normal. Maravilha. Muito obrigada. isso. E Karina arrasou. Daqui a pouco já vai estar especialista no assunto. Tô dentro. Você já ouviu falar no projeto Nutrindo Amor? É ele que faz parte do nosso quadro Fazer o Bem a partir de agora. Criado por Mariana Guterres, uma dedicada nutricionista que sempre esteve envolvida em projetos voluntários, o Nutrindo Amor é uma iniciativa que ilumina a vida daqueles que mais necessitam. Atualmente, o Nutrindo Amor estende suas mãos solidárias para ajudar pessoas em situação de rua, bairros carentes e comunidades vulneráveis. Com a generosidade dos voluntários e as doações de terceiros, o projeto realiza de 1 a 2 ações beneficentes por mês,
Para contribuir ou saber mais sobre o Nutrindo Amor, é possível entrar em contato pelo telefone DDD 98 98206 7189. Cada gesto de apoio aproxima o projeto um pouco mais de um mundo onde o amor e a solidariedade prevalecem. Junte-se a eles no Nutrindo Amor. Por hoje é só, mas você pode continuar conectado com a gente pela internet. Sempre, @Saúde na Mídia Oficial, ou no YouTube também você pode assistir este e outros programas por aqui. Se inscreve no nosso canal e fica conectado com muitas notícias de saúde. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente!